TV Câmara, Campinas. Bom, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início aqui com algum atraso aqui ao nosso debate. Um debate sobre o reflexo, os impactos da reforma previdenciária para os trabalhadores e trabalhadoras e também um pouco do que isso representa na conjuntura, neste momento de crise no país, de crise internacional, e que nós entendemos que esse debate é extremamente importante para que a gente possa armar a sociedade de informações, para que a gente possa atravessar esse momento com bastante inteligência, com bastante mobilização, mas principalmente com conjunto de informação que vai nos ajudar a enfrentar esse momento de conjuntura. Essa atividade de hoje é uma iniciativa do mandato da deputada Ana Perugini, com o nosso mandato aqui de vereador em Campinas, juntamente com os movimentos sociais, para que a gente possa fortalecer aí a nossa luta. Então, para esta mesa, eu queria convidar aqui o professor Márcio Postman, que vai falar conosco aqui bastante, com certeza, sobre essa questão da Previdência. Também o doutor Rivadavio Guasso, advogado, depois vai se apresentar aqui melhor, que tem uma militância importante aí na luta do direito das pessoas. E nós estamos aguardando também a deputada, já chegou? A deputada Ana Perugini, que também vai fazer parte dessa primeira mesa, mas ela está ali cumprimentando as pessoas. Assim que chegar, a gente também chama aqui para a mesa. Eu queria então já dar início, passar aqui para o nosso companheiro Márcio, para que ele pudesse ser o primeiro expositor aqui, né, da nossa mesa. E também, antes, anunciar aqui a presença do vereador Sandro Rebeca, está aqui, que é vereador de Vinhedo. Anunciar a presença também do Luiz Cândido de Souza, que é da Associação de Moradores da cidade de Singer, e também é do Condema, Luizão, né? O Rafael Costa, que é da executiva do PT de Itatiba, obrigado pela presença. A Cristiane Paz, vereadora da Câmara Municipal de Cosmópolis, obrigado pela presença. Então eu queria já passar para o Márcio, para que ele pudesse já ser nosso primeiro expositor aqui. Márcio, fique à vontade. Bom. Boa noite a todos. É nossa satisfação poder estar compartilhando esse momento na sexta-feira à noite. Agradecer o convite aqui dos mandatos, do Carlão e da Ana, que trazem então para a nossa cidade essa tentativa de refletir um pouco os acontecimentos a partir desse projeto que se fala em reforma, mas na realidade nós vamos perceber que não é bem uma reforma, né? Não é uma ampliação, uma melhora. No fundo, é uma redução, uma destruição de um sistema constituído praticamente desde 1795, que tem o registro da primeira experiência de proteção aos inativos, inicialmente constituído então, nesse ano de 1795, para trabalhadores que faziam a segurança do Império português aqui no Brasil, né? Eu vou dividir aqui minha fala em duas partes. Infelizmente eu não vou poder ficar o tempo todo, porque já fiz um debate hoje de tarde no Tribunal de Contas do município de São Paulo, vim para cá e ainda tem uma outra atividade em São Paulo, então realmente está bastante puxado, mas eu não podia deixar de vir aqui, pelo menos fazer parte nesse momento inicial. E Rivadavia e a nossa deputada
certamente ajudarão mais ainda na compreensão do tema previdenciário. Mas a minha fala é objetiva sobre dois aspectos. O primeiro é entender um pouco as razões do que está ocorrendo do ponto de vista da reformulação da relação do Estado com a sociedade e com a economia, em que a reforma da Previdência é um elemento de uma engrenagem maior. E o segundo, um pouco, a trajetória do sistema previdenciário, justamente para ressaltar que nós, na verdade, não estamos apenas mudando um sistema de proteção a pessoas inativas, mas, na verdade, mudando o modelo de sociedade. Sobre o primeiro item, então, no que concerne a esse entendimento mais abrangente acerca das mudanças que estão em curso, desde o golpe da metade do ano passado para cá, mais de um ano, as medidas que estão em curso, como nós todos sabemos, elas foram testadas, parte delas nos anos 90, foram derrotadas eleitoralmente em 4 eleições e somente são objeto de implantação agora, em decorrência do golpe, né? Porque certamente essas medidas que estão sendo agora implementadas, elas dificilmente teriam aceitação popular, né? Não seria pelo voto que essas medidas seriam implementadas. Elas só são possíveis em uma contingência como nós estamos vivendo atualmente. E o que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista dessa reformulação do papel do Estado, começa justamente já pela aprovação de uma emenda à Constituição que estabeleceu para os próximos 20 anos a correção das despesas do governo federal pela inflação passada, no máximo a inflação passada. Ou seja, as despesas não financeiras, porque as despesas financeiras seguem sem limites, né? Despesas com pagamento do serviço da dívida, por exemplo, não há limitação do ponto de vista do seu gasto. E no ano passado nós comprometemos muito mais com o pagamento de juros da dívida, mais de 500 bilhões de reais, enquanto que o sistema previdenciário representou 480 bilhões, ou seja, o que nós gastamos com a dívida é maior do que o sistema previdenciário que está em objeto de reformulação. Então, nós tivemos essa emenda à Constituição que condena o Estado a basicamente manter em termos reais os gastos públicos, o custeio e o investimento. Mas como a população cresce, obviamente haverá uma queda, mesmo mantendo em termos reais, haverá uma queda por habitante. E ao mesmo tempo, várias das despesas têm uma inflação acima da inflação média medida pelo IPCA, como é o caso dos alimentos, como o caso da saúde, por exemplo. Essa semana, inclusive, saiu a informação de que os planos privados de saúde serão corrigidos com uma inflação, com um índice de correção acima da inflação. Em geral, os gastos com saúde têm aumentos por decorrência de várias razões, acima da inflação média do país, né? Então, a estimativa é que nesse período todo em que durar essa emenda da Constituição, por 20 anos, nós teremos uma redução ao redor de 5% do gasto social, gasto em relação ao PIB. Nós estamos hoje com gasto, 2014, que é o dado disponível, o gasto social equivale a 23% do PIB, e a estimativa é que a emenda à Constituição retroagirá os gastos sociais para cerca de 18% do PIB, né? Então, um corte significativo. E na sequência nós vamos tendo outras mudanças, que é justamente a reformulação do Estado com o mercado, uma espécie de privatização, concessão, redução de empresas estatais, como no caso da Petrobras, não é? E nesse bojo entram também as reformas trabalhista e previdenciária, né? A trabalhista até andou mais rapidamente, está trancada, de certa forma, pelos acontecimentos da semana passada no Senado, e a Previdência, por ser mais complexa, ela exige 2/3, né, do Congresso, pois é uma emenda constitucional, ela ainda não passou na Câmara, mas tem tudo para ser colocado em votação, ainda que não se saiba se o governo terá maioria suficiente para que isso seja efetuado, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção, que é importante do ponto de vista componente político, já que estamos aqui numa casa de política, é reconhecer que o que está em curso, em última análise, é o entendimento de que o povo é o problema do Brasil. Ou seja, o povo não cabe no orçamento, né? E nós temos problemas fiscais, problemas de gasto, então a saída para o Brasil, retomar o caminho do crescimento, o caminho
do progresso, digamos assim, é retirar o povo do orçamento, pelo menos uma parte do povo do orçamento, que foi justamente isso que a Constituição de 1988 estabeleceu, um acordo político, vamos dizer assim, que passou a incorporar parcela daqueles que estavam fora do orçamento através de várias políticas públicas, entre elas a Previdência, mas também o SUS, também a educação, não é? Então, essa ampliação que ocorreu nesse período democrático está condenado a retroagir, porque se parte do pressuposto que o problema brasileiro é justamente a presença da população no orçamento público, no Estado. Isso não é uma novidade, né? Porque se nós formos olhar do ponto de vista histórico, na transição da sociedade para o capitalismo no Brasil, a partir da década de 1880, por exemplo, né, quando nós abandonamos a antiga sociedade escravista para a sociedade de mercado, a sociedade capitalista, né, também houve uma discussão em torno disso, que era justamente o entendimento de que o povo no Brasil era responsável pelo atraso do Brasil no final do século XIX, quando comparado aos Estados Unidos. Né? Porque ali havia a ideia, difundida pela elite, de que o atraso brasileiro resultava justamente do processo de miscigenação, né, da presença dos negros, a presença das várias formas de miscigenação que o Brasil vivia no século XIX. O primeiro censo demográfico de 1872, por exemplo, identificou que 2/3 da população brasileira era formada por não brancos, sejam negros e as várias formas de miscigenação, cafus, mamelucos existentes na época, e também os índios. Então, 2/3 do povo brasileiro era formada por negros, não é? Índios e o processo de miscigenação. 1/3 da população era branca. E a elite do final do século XIX, na transição da escravidão para a formação do mercado de trabalho da mão de obra livre, vamos dizer assim, identificou que o atraso brasileiro em relação aos Estados Unidos era justamente por decorrência dessa presença não branca da população brasileira. E a saída seria o processo de branqueamento do Brasil. E havia no século XIX, a partir de Gobineau, entre outros cientistas, entre eles franceses, que justificavam cientificamente de que, de fato, a raça branca era superior. Então havia até elementos de cientificidade, vamos dizer assim, que foi adotado no Brasil como objetivo para a modernização brasileira passaria justamente pelo processo de branqueamento do Brasil. E esse projeto foi implementado, como sabemos, né, porque a transição da escravidão para o mercado de trabalho se deu basicamente liberando os postos de trabalho que existiam para a absorção dos imigrantes. Campinas é inequívoco esse processo de exclusão do ex-escravo, de seus filhos, etc., para a presença de mão de obra imigrante. Né? Nesse sentido, então, nós vamos excluir os brasileiros das oportunidades que vão sendo geradas com a transição para o capitalismo, e o processo de branqueamento vai permitir que o Brasil, então, em 1872, tinha 2/3 da sua população que era constituída de não brancos. Em 1940, os não brancos são apenas 1/3 do Brasil. Ou seja, em 1940, 2/3 da população brasileira era formada de brancos, pelo processo migratório. Nós tivemos, pelas estimativas, esses dados nunca são tão precisos, mas cerca de 3.500.000 negros vieram para o Brasil durante o período da escravidão, e tivemos mais de 5 milhões de migrantes que vieram a partir de 1850, quando ficou proibido o tráfico negreiros, formado substancialmente de brancos. Né? Então, essa tese do branqueamento da raça superior foi sendo desfeita a partir dos anos 30, né? Vários autores vão mostrando que, na verdade, a riqueza do Brasil é justamente a sua miscigenação, é a convivência de várias raças, tá certo? Mas isso eu só quero chamar a atenção que nós tivemos um momento importante do Brasil de abolição da escravatura, etc., da república, vários fenômenos ali em que a elite escolheu para dizer que o problema do país era o povo, no caso, o povo negro miscigenado. Hoje não se diz por ponto de vista de cor, né, porque a gente sabe que são os pobres que querem excluir. E talvez dentro dos pobres o que nós encontramos mais é justamente a população não branca. Né? Então isso é uma marca do Brasil. Tá certo? Então esse eu acho que é o ponto importantíssimo da nossa luta, é dizer que, na verdade, é o povo e não a elite que podem salvar esse país. E isso, obviamente, passa por todo o trabalho que está sendo feito de organização e de luta na defesa dos direitos brasileiros.
O outro ponto a ser destacado aqui é um pouco da trajetória do que nós temos. Quer dizer, o sistema previdenciário é uma construção, uma longa construção. Não caiu do céu. É uma construção de muitas lutas que começa em 1795 e vem até os dias de hoje. E o que o Brasil vinha construindo de forma lenta, gradual, é sempre uma ampliação do sistema e nunca uma redução. Então esse é o primeiro caso da história do Brasil que nós estamos diante de uma redução de um sistema de acolhimento como o da Previdência. O fato concreto é que nós viemos desde 1795 até 1987 montando um sistema que chama-se contributivo. Na linguagem técnica seria um modelo bismarckiano. Por que bismarckiano? Porque vem de Bismarck, na Alemanha, em 1883, que inaugura a primeira experiência de sistema previdenciário ampliado. Não apenas para uma categoria profissional, mas para todos. E o sistema bismarckiano é o sistema contributivo, que são beneficiados apenas aqueles que contribuem para o sistema. Portanto, só trabalhadores, assalariados ou empregadores. Quem não é assalariado está fora desse sistema. Né? Então, esse é o sistema que nós construímos e talvez a coisa mais instigante, mais marcante disso é a lei Eloy Chaves, de 1923, que estabelece a primeira previdência para trabalhadores ferroviários do Estado de São Paulo. Então, ali em 23 começa de fato se instituir um sistema de previdência contributivo e ele vai se generalizando de acordo com a força das categorias através da lei. E isso dá, nos anos 20, a constituição, então, das caixas de aposentadoria e pensão de diferentes categorias. A partir de 1930 até 1966, nós temos a transformação dessas caixas de aposentadoria e pensão por categoria nos institutos de aposentadoria e pensão. Todo mundo aqui é jovem, não vai lembrar, mas até 66 nós tínhamos o IAPI, Instituto Nacional, Instituto de Aposentadoria e Previdência dos Industriais. IAPTEC, Instituto de Aposentadoria dos Bancários, né? IAPB, várias siglas que, na verdade, construíam um fundo gerido por patrões, empregados e o Estado, por categorias. Né? E vai ampliando a partir da organização do mercado de trabalho, das categorias profissionais e assim por diante. Até 1966, quando nós temos uma reforma da Previdência na ditadura militar, que transita desses institutos de aposentadoria e pensão por categorias para o INPS. Aí talvez alguém já comece a lembrar essa tal de sigla, INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que quando os militares juntam todos esses institutos de categoria num só. E tinha o INPS, tinha o INAMPS também. Né? Então, esse INPS e INAMPS vai até a Constituição de 88, que é um sistema contributivo, só se beneficia quem contribui. Eu, por exemplo, dou sempre o fato, eu nasci no Rio Grande do Sul, a primeira vez que eu vim para São Paulo, acho que foi 81, 82, e minha mãe disse para mim, olha, vai para São Paulo, leva a tua carteira de trabalho. Vocês vão lembrar, até 87, quem não tinha carteira de trabalho não era atendido no sistema de saúde. Quem tinha carteira de trabalho era atendido, tá certo? Quem não tinha carteira de trabalho ou era rico para comprar o serviço privado de saúde, ou era pobre, dependia das filantropias. Se o nosso SUS, né, tem problemas, e a gente sabe, mas ele é uma maravilha comparado ao que era o sistema de saúde até 87. Né? E o sistema previdenciário deixara de fora muitos trabalhadores, ou integrava parcialmente, até 87, os trabalhadores rurais, por exemplo, que havia o Instituto de Aposentadoria dos Trabalhadores Rurais, que, de certa maneira, pagava meia aposentadoria, enfim. Então, a Constituição de 88, ela, na verdade, reformula e passa desse sistema contributivo para um sistema chamado beveridiano, que vem de William Beveridge, que é um inglês que em 1941 faz um relatório dizendo que cabe ao Estado constituir um fundo que deve cuidar do nascimento à morte o cidadão. Não pode cuidar apenas do envelhecimento, tem que cuidar da longevidade do cidadão. Então, surge aí a figura da seguridade social. Nós saímos do sistema de previdência para o sistema de seguridade. Um sistema que tem que olhar do nascimento à morte. E é isso que os Constituintes de 88 implementam no Brasil. A Seguridade Social, que trata da previdência, mas também trata da saúde e trata da assistência. Então é um sistema mais completo. E para financiar esse sistema não será feito apenas por contribuições
de patrões e empregados. Será feito agora, cada vez mais, com a presença de impostos, taxas e contribuições, como é o caso do COFINS, tá certo? Que é um tributo cuja a tributação foi pensada para financiar esse novo sistema, tá certo? Esse novo sistema nunca foi implementado, mas quando a gente soma os recursos dele, ele é superavitário. Não há déficit do sistema na Previdência, utilizando a Previdência, a saúde e a assistência a partir dessas novas formas de financiamento. O que o governo faz de forma sacana, vamos dizer assim, é utilizar apenas os recursos que vêm das contribuições entre patrões e empregados para financiar todo esse sistema, o que é um equívoco. Por isso que eles dizem que tem, tá certo? Manipulam a informação. Assim como manipulam o modelo de projeção que eles apresentam, que para dizer que a Previdência vai quebrar, ou fazem terrorismo na propaganda da defesa da reforma, tá certo? É um terrorismo, na verdade, porque esse modelo de projeção é um modelo mal feito, eu conheço ele tecnicamente, ele não é sustentável, e o governo não aceita fazer debate sobre isso porque é possível desmontar cada um dos seus argumentos. Não há déficit na Previdência. Especialmente quando a gente considera, por exemplo, uma coisa que até agora não foi feito, que seria, na verdade, uma revisão dos recursos que o governo arrecadou pelo antigo sistema de contributivo que vigiu até 87. Porque até 87 nós não tínhamos transição demográfica, ou seja, era muito maior a quantidade de pessoas que entravam no mercado de trabalho, que contribuíam, do que as pessoas que se aposentavam. Então, houve uma arrecadação muito maior do que as despesas ao longo dos anos. E essa arrecadação maior foi utilizada para financiar muitas coisas. Não é? A Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, a usina de Angra do Reis, nuclear, a usina de Itaipu, uma série de obras foram feitas com recursos da contribuição e jamais foram devolvidos. Então o governo tem uma dívida que nunca foi calculada, mas seria interessante considerar quanto o Estado arrecadou e nunca gastou com a Previdência, porque era para isso que foi arrecadado o recurso. Não é? Sem falar no fato que nós temos uma dívida enorme de contribuintes que não pagam a Previdência. Sobretudo os que hoje são contra, quer dizer, são a favor da reforma da Previdência, são os que não pagam. São os bancos, por exemplo, são as grandes empresas. Sem falar, na verdade, na desoneração, na política que foi introduzida, inclusive nos governos do PT, de desoneração dos empresários de pagar a Previdência, como o sistema simples, por exemplo, como o microempreendedor individual, que reduz a arrecadação da receita, que tudo bem é justificável. Mas se o Estado não vai arrecadar, né, esse dinheiro que deveria ter sido arrecadado deve sair de outra fonte de financiamento. Então, quando você vai somando a dívida que o Estado tem para a Previdência, a dívida dos devedores que não pagam a Previdência, a desoneração, nós temos uma massa de recursos que não justificariam, em qualquer hipótese, fazer uma reforma como essa, ou uma deformidade. Né? Ela está sendo feita justamente por uma opção, tá certo, de exclusão de parte da população, mais uma vez, né, em nome de viabilizar recursos, basicamente para pagamento da dívida pública. Né? E se a gente junta a reforma trabalhista, que está para ser votada, ou a própria terceirização, que já foi votada, que está, na verdade, dilacerando a estrutura do emprego, num levantamento recente que fizemos, várias prefeituras já estão, ao invés de fazer concurso para professores, para assistentes sociais, não é? Fazendo o quê? Abrindo um processo licitatório de menor preço, para contratar professor por R$ 1.800 por 40 horas. O professor cria uma empresa, PJ, personalidade jurídica, não é? E entra no processo licitatório, não vai ter mais concurso. Então a terceirização e a reforma trabalhista, se vier a ser aprovada, ela vai destruir emprego, reduzir salários, e isso vai atingir diretamente a Receita da Previdência. Aí sim a Previdência vai quebrar. Então é um movimento maior, obviamente, de desconstituição do que nós temos, apontando cada vez mais para a privatização, porque esse é o modelo maior do que está em curso. Né? Então, acho que diante dessas informações é mais do que justificável a luta que está sendo feita, a mobilização para barrar essas reformas. Né? Não significa dizer que a Previdência não tem que sofrer mudanças, tá certo? E ela vem sofrendo. De 88 para cá já foram feitas 4 grandes modificações. Ela vem sendo atualizada. Não há razão para uma mudança tão profunda como nós estamos vendo agora. Fico por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade.
Cumprimentando a nossa deputada, sempre atuante, pela presença aqui e por mais essa atividade. Muito obrigado. Bom, agora a nossa mesa está completa, né? Mas eu queria também agradecer aqui a presença do Vladimir Pinheiro, que é do Sindicato dos Bancários de Campinas e Região, o Edivaldo Cardoso, presidente do PT de Hortolândia, obrigado, Cardoso, a Selma Fernandes de Souza, vereadora da Câmara Municipal de Montemor, obrigado pela presença, e o Edmilson Monteiro, presidente do PT de Montemor. Eu, então, dando continuidade, lembrando que esta atividade está sendo gravada pela TV Câmara e a gente vai depois disponibilizar para que a gente possa utilizar essa brilhante palestra também nas nossas regiões e em outros espaços para que mais gente possa se juntar a nós. Então, passaria aqui para o Riva, para que ele pudesse fazer a sua exposição também e se apresentar melhor. Boa noite a todas e todos presentes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao mandato da deputada Ana Perugini pelo convite. Gostaria de cumprimentar também os membros da mesa, Carlão, Márcio e Ana Perugini. Eu vou me apresentar. Meu nome é Rivadavio Iguaçu, eu sou advogado aqui em Campinas, sou sócio da LBS Advogados, faço parte também do Instituto Lavoro, eu sou da Frente Brasil de Juristas pela Democracia e do Movimento dos Advogados Independentes de Campinas. Eu fui convidado para falar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos da reforma da Previdência. O tempo que eu tenho aqui é muito pequeno para poder falar detalhadamente sobre as dezenas de modificações que essa reforma vai trazer. Então, eu vou tentar, de forma simples, resumir e levantar os principais aspectos tópicos da reforma. Eu vou tentar seguir aproximadamente esse roteiro, falando inicialmente sobre a Seguridade, depois sobre o sistema previdenciário, sobre o regime geral e sobre o regime próprio da Previdência Social. A Seguridade. A Constituição, ao falar sobre a Seguridade, a Seguridade ela não contempla apenas a Previdência, como o próprio Márcio já explicou. A Constituição mesmo deixa claro que a Seguridade é formada pela saúde, previdência e assistência. A Constituição traz esse modelo, esse sistema de Seguridade e assegura que a existência dele. Isso eu digo porque quando se fala em déficit da Seguridade Social, quando se fala em déficit da Previdência, eu não posso falar em déficit da Previdência, porque a Seguridade ela tem um orçamento único, que esse orçamento é para saúde, assistência social e previdência social, e ela tem uma fonte de custeio também prevista na Constituição, que abrange as contribuições sociais do empregado, do empregador, a receita de concursos de prognósticos, que são as loterias, e também a contribuição sobre a importação de bens ou serviços. Todas essas receitas, elas têm como objetivo financiar a Seguridade, e está na própria Constituição que essas receitas são da Seguridade. Elas não são para pagar a dívida ou para qualquer outra finalidade. A destinação constitucional delas é a Seguridade Social. Todavia, a desvinculação das receitas da União, que no ano passado foi aprovada a Emenda Constitucional 93/2016, ela desvinculou 30% dessas receitas para outras finalidades. Ou seja, em virtude da DRU, que surgiu, salvo engano, agora em 94 ou 96. 94. Desde 94... Era Fundo Social de Emergência. Fundo Social de Emergência. Desde 94 já se desvincula 20%
dessas receitas da Seguridade Social para outras finalidades, dentre as quais o pagamento da dívida pública. Ou seja, antes de pensar em déficit da Previdência, em reformar a Previdência, é preciso rever essa desvinculação de receitas. Por que que o governo retira uma receita destinada, vinculada à Seguridade Social para outras finalidades, se supostamente existe déficit? E, segundo os dados da Anfip, eu tenho os dados aqui de 2011 a 2015, e nesses anos a Seguridade não apresentou déficit. Ao contrário, ela apresentou um superávit em todos esses anos. 2015 foram 23 bilhões de reais de sobras que foram utilizadas para outras finalidades. Ou seja, o discurso do governo da existência de déficit, se consideradas todas as receitas da Seguridade Social, é uma grande mentira. O nosso sistema de previdência, mais especificamente, ele é formado basicamente por 3 regimes. Um regime geral da Previdência Social, que é o INSS, um regime próprio da Previdência Social, que é o regime ao qual estão vinculados os servidores públicos, e um regime complementar ou privado, que é aquele regime, aquele sistema que as pessoas podem contratar diretamente no banco, que é um sistema opcional. É difícil até listar as principais alterações da reforma da Previdência, porque ela modifica basicamente, quase todos os dispositivos relacionados à Previdência Social. A aposentadoria por tempo de contribuição é modificada, a aposentadoria por idade é modificada, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria especial, pensão por morte, nada quase escapa dessa reforma. Quem é afetado por essa reforma? Todos serão afetados por essa reforma, direta ou indiretamente. Quem é aposentado, por mais que acredite que não pode ser afetado por essa reforma, os aposentados não poderão mais acumular benefícios, ou seja, especialmente a pensão por morte. Se o aposentado adquirir o direito de uma pensão por morte deixada por um cônjuge, ele só vai poder acumular esse benefício caso a soma da pensão por morte e aposentadoria não ultrapasse 2 salários mínimos. Essa é uma das grandes crueldades, mas eu vou tentar listar um pouco alguma das crueldades. A aposentadoria por idade que existe hoje, basicamente a regra geral seriam 65 anos para o homem, 60 para a mulher e 15 anos de contribuição. Esse modelo de aposentadoria por idade é extinto com a reforma da Previdência. Claro, ela vai ter uma regra de transição para a aposentadoria por idade para as pessoas que já estão no sistema, mas esse modelo de aposentadoria por idade é extinto com a reforma. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, que é aquela regra 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, e que não tem idade mínima. Ela também é extinta pela reforma da Previdência. A outra aposentadoria por tempo de contribuição, que na verdade é uma aposentadoria em que se soma o tempo de contribuição e idade do contribuinte para obter 85 pontos para a mulher, 95 pontos para o homem, também é extinta com a reforma da Previdência. O que resta? Qual é a nova regra de aposentadoria com a reforma da Previdência? É uma aposentadoria que ela exige ao mesmo tempo idade e tempo de contribuição. Idade de 62 anos para a mulher e 65 para o homem. 25 anos de contribuição mínimo. E o valor do benefício é também
modificado em relação às regras anteriores. Lá na regra, hoje, na regra 85-95, ao obter 85 pontos mulher, 95 pontos homem, o segurado consegue se aposentar com 100% da média. Tem uma maldade também ainda que não ficou muito bem claro no projeto de emenda constitucional, é como vai ser calculada a média das contribuições a partir da PEC. Hoje, no cálculo da média, é possível excluir desse cálculo as 20% das menores contribuições. Com a PEC, ainda não está muito... o cálculo da média vai ser de acordo com a lei. Não sabemos que lei virá para que esse cálculo de média seja feito. Talvez seja melhor, talvez seja pior. Melhor eu não acredito, tenho certeza que será pior. Nessa regra também de aposentadoria, quando que o segurado vai obter aposentadoria integral? Aos 40 anos de contribuição, somente. Aos 25 anos de contribuição, ele tem uma aposentadoria de 70% da média das suas contribuições. A cada ano adicional de contribuição, essa aposentadoria aumenta um pouquinho. Do primeiro ao quinto ano de contribuição adicional, ela aumenta 1,5% ao ano. Do sexto ano de contribuição adicional ao 10º, ela aumenta 2% ao ano. A partir do 11º ano de contribuição adicional, ou seja, a partir de 36 anos de contribuição, ela aumenta 2,5% ao ano, chegando no limite de 100% da média aos 40 anos de contribuição. Outra questão importante aqui. Essa idade, ela será majorada de acordo com o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Automaticamente. Ou seja, quando eu for me aposentar, eu imagino que a idade para o homem já deve ter chegado, já deve ser 75, 80, ou seja, eu tenho muitas dúvidas se eu mesmo vou conseguir me aposentar ou não. Eu estou achando que não. Quem contribuiu já hoje há mais tempo pode chegar ainda um dia a se aposentar. Eu já estou bem descrente. Se essa reforma for aprovada, eu provavelmente não me aposente. Outra mudança também na aposentadoria, da reforma da Previdência, é a aposentadoria por invalidez. Hoje, todos aqueles que se aposentam por invalidez se aposentam com valor de benefício de 100% da sua média. Com a reforma da Previdência, a regra geral será o valor da aposentadoria será de 70% da média. Pode ser um pouco maior? Pode, mas depende tudo do contribuinte ter um tempo de contribuição maior do que aqueles 25 anos mínimos necessários. A partir dos 25 anos de contribuição, o aposentado por invalidez teria um adicional por ano de contribuição, semelhante àquele da aposentadoria, 1,5 até o 5º ano, 2 até o 10º, 2,5 a partir do 10º, limitando também a 100% aos 40 anos de contribuição. A exceção, quem terá direito à aposentadoria por invalidez integral? Aposentado por doença ou acidente do trabalho. Ou seja, com a reforma da Previdência, só para essas pessoas está assegurado a aposentadoria por invalidez integral. Eu acho que talvez são muitas crueldades para falar. Não sei o que é mais cruel dessa reforma, o que é mais leve, mas a pensão por morte é um dos tópicos também extremamente cruéis. Hoje, a pensão por morte é 100% da aposentadoria ao qual o segurado teria direito. Com a reforma da Previdência, a pensão por morte passará a 50% da aposentadoria ao qual o segurado teria direito.
Vamos pensar se uma pessoa jovem que não tem ainda 25 anos de contribuição falece, ela teria direito a uma aposentadoria, teoricamente, de 70% da sua média. Se ela recebesse R$1.000, a aposentadoria seriam R$700. Não estou considerando o salário mínimo para facilitar a conta. O beneficiário da pensão por morte, se só houver um beneficiário que seria o cônjuge, teria direito a 50% desses 70%. Ou seja, teria uma aposentadoria, uma pensão por morte de 35% do salário do cônjuge, que poderia ser majorada em 10% dos 70% por dependente. Ou seja, se qualquer um de vocês fosse casado com uma pessoa X, a pessoa ganha R$1.000, e você depende dessa pessoa, a pessoa falece, você vai receber uma pensão a pessoa não tem 25 anos de contribuição, a aposentadoria dessa pessoa seria 700, a pensão seria então R$350. Pensando não estou considerando salário mínimo, mas a proporção, a redução do valor da pensão por morte é drástica e é extremamente cruel. Além disso, hoje, as cotas dos dependentes, elas revertem-se para os demais dependentes, ou seja, se o filho atinge a maioridade, perde o direito à pensão, o cônjuge recebe a cota dele. Com a reforma da Previdência, se a pessoa, ao invés de 50% do salário, conseguiu a média de... conseguiu 60% pelos adicionais, com o óbito do filho, com a maioridade do filho, a pensão vai cair, vai ser reduzida. Essa cota extingue-se. A aposentadoria também do servidor público sofrerá muitas mudanças. Desde 98, antes de falar da aposentadoria do servidor público, existe um regime que se chama um regime complementar para os servidores públicos. Desde 98, todos os entes, a União, os estados ou municípios podem instituir regime de previdência complementar. O que seria esse regime de complementar? Seria um fundo de previdência ao qual os servidores públicos contribuem para ter um valor da aposentadoria acima do valor do teto do regime geral da Previdência Social. Para todos os entes que instituíram o regime complementar, desde 98, a aposentadoria do servidor público é limitada ao teto da Previdência Social também, aos 5.500, 5.000 e pouco, não me recordo agora o valor. A maioria dos municípios, estados e a própria União demoraram muito para instituir esses fundos de previdência. A União instituiu agora eu não me lembro quando, eu acho que aproximadamente em 2009, 2010, o FUNPRESP, o São Paulo 2012. São Paulo instituiu a SP Previcom em 2011 e ela começou a funcionar efetivamente para muitos em São Paulo, para as autarquias, em 2013. Ou seja, a partir dessa data, os servidores públicos que entram na União ou no estado de São Paulo, no caso, eles não têm mais aquele salário integral, que é o valor bruto do seu salário, mas eles têm um salário garantido limitado ao teto da Previdência Social e calculado de acordo com a média das suas remunerações. Para que ele tenha um salário maior, ele precisa contribuir para esse fundo de previdência. Apenas se ele contribuir para o fundo de previdência é que o salário que ele vai ter uma complementação ao salário. Quanto às regras de aposentadoria por tempo de contribuição, basicamente existem hoje dezenas de... eu acho que aproximadamente umas 12 regras diferentes, de acordo com a data que a pessoa entrou, de acordo com o tempo de contribuição, ou
eu vou explicar basicamente duas regras, que é a regra proporcional, que existe hoje, que é aquela que o servidor pode se aposentar com 65 anos de idade homem, 60 mulher, e 10 anos de tempo de contribuição, e 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Nessa situação, que seria semelhante à aposentadoria por idade, o servidor tem um benefício de 1,35 avos por ano de contribuição para o homem, 1,30 avos por ano de contribuição para a mulher. Com a reforma da Previdência, eu tentei encaixar para a regra nova próxima para fazer uma comparação. O tempo de contribuição passa a 25 anos, o tempo mínimo. E o valor do benefício passa a ser 70% da média e aquela regra geral, 1,5 até o quinto, a partir do primeiro ano de contribuição adicional até o quinto, 2,5%. Quando que essa aposentadoria do servidor público vai ser integral? De acordo com a reforma da Previdência, só aos 40 anos de contribuição. Hoje, o servidor público aos 60 anos, se homem, 55 se mulher, 35 anos de contribuição homem, 30 de mulher, tem uma aposentadoria integral de 100% da média. Claro, limitada se ingressou no serviço público depois da implementação do sistema complementar ao teto do regime geral. De acordo com a reforma, somente aos 40 anos de contribuição, isso eu fiz uma projeção, porque a regra, na verdade, que vale é de 25 anos como tempo de contribuição mínimo. Só aos 40 anos de contribuição ele terá direito a uma aposentadoria integral, em 100% da média. Acumulação de benefícios, a reforma da Previdência veda a acumulação de pensão por morte e aposentadoria ou duas pensões por morte. Enfim, a reforma ela restringe direitos, ela majora requisitos para concessão de benefícios, ela reduz o valor dos benefícios. É difícil sintetizar todos os malefícios que a reforma causa. Ela, na minha opinião, é claramente incompatível com a Constituição de 1988. A Constituição traz como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. E a reforma ela não considera esse fundamento, não considera nenhum dos princípios da Constituição. Ela é, na minha visão, claramente inconstitucional. Infelizmente, eu tenho plena certeza que o Supremo Tribunal Federal não vai mexer um dedo para barrar essa reforma. Ao contrário, ele vai acabar chancelando ela. Enfim, basicamente era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Bom, queria também anunciar aqui a presença do Antônio Vieira, Toninho, que é assessor do mandato do vereador, do deputado Marco Martins. Obrigado, Toninho, pela presença. Então, antes de passar para a deputada, o Márcio vai precisar se despedir para que... Pode despedir, não. Eu tenho que sair mesmo. Estou numa outra atividade, então. Mas foi um sacrifício para chegar aqui. Lamento ter que sair, mas ficamos bem aí. Boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado, Márcio. O Márcio, eu quero, antes de você sair, já sair do correio, eu sei como é a nossa vida. Acho que a vida de todo trabalhador e toda trabalhadora está dessa forma. Mas agradecer a tua contribuição pela bagagem que você carrega devido à sua dedicação ao estudo, né? Nós sabemos o seu valor, Márcio. Nós sabemos, se nós tivéssemos um governador no estado de São Paulo, à sua altura,
Com certeza, é a sua altura, sim. Nós temos um estado tão rico como o estado de São Paulo, que tem muito a contribuir com alguém que tem a sua capacidade em termos de conhecimento e sua vocação em olhar para aqueles que mais precisam. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela tua participação. Muito obrigada. Boa noite para todos. Então passamos agora para a nossa deputada Ana, porque está no espaço, na arena onde vai ser decidido tudo isso, né? Eu quero agradecer. Eu estou vendo logo de frente aqui comigo a Selma, eu chamo de Selminha, a nossa vereadora Selma. Agradecer também o vereador Sandro, a Sandra Rebeca de Vinhedo, né? De Cosmópolis, nós temos a nossa vereadora professora Cristiane. Agradecer ao nosso vereador Carlão, que gentilmente fez essa parceria com o nosso mandato para que nós pudéssemos realizar esse debate aqui hoje. Agradecer o Márcio, que eu imagino a vida do Márcio ele correndo de São Paulo para que pudesse vir conosco aqui hoje. E agradecer o doutor Guaçu, posso chamar assim, doutor Guaçu, né? Essa reforma ela é bastante complexa, até porque eu quero começar falando do papel da oposição dentro daquela casa, porque muitas vezes vocês veem um furdúncio danado naquele plenário. Eu não sou adepta à violência, mas eu confesso que eu tenho mudado minhas convicções. E muitas vezes as pessoas não entendem por que a oposição está fazendo obstrução no projeto de interesse do povo brasileiro, mas se vocês pararem para ver o projeto que chegou até a casa da reforma da Previdência e as alterações que foram feitas, o substitutivo está horrível, mas o que chegou à casa era pior do que esse horrível que vai ser levado ao plenário. Muita coisa foi feita com a correlação de força, com obstruções, enfim, segurando para que não houvesse, para que não se iniciasse a sessão ordinária, para que continuasse o debate na comissão. Vocês viram que, para a votação desse relatório, o governo trocou seis membros da comissão, da Comissão da Previdência para que votasse como eles queriam que fossem votados. Vocês viram que os agentes penitenciários ocuparam o plenário onde estava sendo realizada a comissão. Vocês viram que os policiais civis ocuparam também, com muita violência, inclusive, alguns parlamentares foram feridos, inclusive, entraram na Câmara Federal adentro, sorrateiramente e com toda a razão, né, colocaram muito medo em todos que estavam ali. Eu não senti medo, não. Eu penso assim, que nós estamos num momento que não é um momento de Estado democrático no Brasil, nem de longe. Eu preciso dar esse testemunho a vocês. Nós não estamos vivendo um estado de normalidade, estado de direito. Por vezes eu me pergunto, doutor, onde está aquilo que eu aprendi na faculdade durante tantos anos aqui na PUC? São princípios, né? Princípios você não pode violar no direito. A própria reforma trabalhista e a terceirização do mundo do trabalho viola o princípio da fragilidade do empregado. Não é? Então, nós temos um princípio assim, que todos nós conhecemos que está sendo flagrantemente violado. E a Constituição de 88, ela foi absolutamente esvaziada. Tanto que o que nós mais temos tramitando pelos corredores é assinatura para PECs, projetos de emenda à Constituição. E qualquer projeto de emenda à Constituição ele é piorado à medida que a correlação de forças dentro da casa ele é bastante desigual. Daí o movimento pelas diretas já, que muitos juristas, inclusive, sustentam que não é constitucional, mas nós estamos vivendo sob que Constituição hoje? Qual é a nossa Constituição hoje? Porque ela vem sendo esvaziada desde a década de 90, a partir de Fernando Henrique, quando começou a possibilitar a flexibilização, que acabou a privatização da Vale do Rio Doce. E hoje o grande objetivo é que um pouco mais de 40% ainda daquilo que está na mão do Estado, que é da Petrobras, também seja absolutamente sucateado. Então há necessidade desse esvaziamento da Constituição, porque a nossa Constituição ainda resguarda as estatais dessa proporção,
desse esvaziamento. E eu acredito que nós vamos ter que travar uma luta muito, muito forte para que essa reforma da Previdência não chegue ao fim. Ela não pode acontecer. Então, eu me recuso a acreditar que esse cenário vai acontecer. Então, nós estamos fazendo esse debate para que se conheça. Eu tenho aqui todo um material que depois é importante que seja colocado, aí pedir a assessoria, colocado à disposição no próprio Face, no WhatsApp, no YouTube, para que as pessoas tenham acesso, porque aqui tem uma explicação muito clara do que vai acontecer com cada categoria, inclusive com o trabalhador rural. Vocês imaginam que nessa reforma, eu não vi o doutor Guaçu tocar nesse assunto, nessa reforma, você sabe que o trabalhador rural, ele não precisa provar, nega, ele não precisa provar que ele contribuiu, mas que ele exerceu atividade na agricultura, que ele exerceu atividade na lavoura. Agora ele vai ter que passar a comprovar que ele efetivamente contribuiu. Não basta provar que ele trabalhou. Então, o que essa reforma traz é principalmente tirar o princípio da solidariedade e da seguridade social. Tanto que homens e mulheres inicialmente iriam ser tratados absolutamente como iguais numa cultura absolutamente desigual entre homens e mulheres. Né? Ia colocar a condição da empregada doméstica como se ela tivesse passado a vida toda registrada e não conquistado os direitos de 2013. Ia colocar os professores como se eles pudessem ingressar no mercado de trabalho e contribuir durante 49 anos. Quando nós sabemos que para exercer o magistério, nós vamos adentrar no mercado de trabalho aos 24 anos de idade. Então, o professor não iria se aposentar jamais. Né? Então, tem o que essa reforma traz é uma violação a tudo que nós conquistamos na Constituição de 1988, que ainda não é a Constituição que nós queremos. A outra questão que se levanta, que nós precisamos de trazer à tona, e aí foi muito bem colocado pelo professor Guaçu, o doutor Guaçu e também pelo professor Márcio Pockmann, é que a seguridade, né, a Previdência, ela é autossustentável, mas ela é autossustentável não só pela folha de pagamento, de entrada e de saída. Ela é autossustentável porque nós temos, né, COFINS, o professor tocou nesse assunto, que é a contribuição financeira da Seguridade. Ela é autossustentada pelo quê? Pela contribuição provisória de movimentação financeira. Nós conhecemos como o imposto do cheque, não foi? Ela é autossustentada pela contribuição social sobre o lucro líquido. E ela também é autossustentável pela receita das loterias. Mas não se toca nesse assunto. Só se fala na contribuição do trabalhador. E aí tem um nó, pastor, tem um nó que ninguém toca no assunto também. É como a peça orçamentária é apresentada às casas. Quando o Renato Simões foi deputado, ele entrou bem nesse assunto da peça orçamentária na União. A peça ela não separa o que é o orçamento fiscal, o que é o orçamento da Seguridade e o que é o orçamento das estatais. E tudo é colocado num bolo só. Daí vem a aprovação da DRU, né? E se faz todo o manejo. E parece que o problema é a população que está envelhecendo, que hoje é 12% da população. Então, o problema não são os aposentados. O problema não é a Previdência. O problema é uma concepção de Estado. É isso que está em jogo. Um Estado privatista que não quer assumir a função de propiciar a igualdade através da educação, de uma saúde pública igual para todos, do direito a viver com dignidade depois de ter trabalhado, contribuído para o crescimento do país. Um Estado que entende que um prédio é a riqueza do país e não o seu povo. Um Estado que não consegue entender, inclusive, que quando o aposentado deixa de receber, ele deixa de contribuir para a localidade onde ele vive, porque o aposentado não viaja para a França para tomar chá e nem para fazer compra. Ele nem vai para a capital para fazer compra. Ele compra onde ele está. Então, os municípios vão literalmente falir. Eu fico imaginando como é que vão viver as cidades do interior do estado de São Paulo, as cidades lá do interior, no Amazonas. Isso acaba.
Aí o Márcio tocou num ponto nevrálgico que talvez seja o cerne de toda a indignação, e me perdoem porque eu disse que eu estou mudando a minha concepção em relação à violência, porque eu sou bastante pacifista. Mas não há como, e aí é uma crítica até ao movimento que foi feito depois do dia 24, para que a bancada progressista saísse de dentro da Câmara Federal, em função do anúncio que foi dado de que o presidente da Câmara Federal havia pedido reforço das forças nacionais para conter a manifestação pacífica do dia 24. E há quem diga que houve vandalismo. Eu vou dizer. Então, toda a força progressista se colocou contra, porque é uma medida absolutamente ditatorial, não é de um Estado democrático. Porque a lei prevê em que circunstância isso pode ser feito. E isso não tinha nenhuma justificativa. Inclusive, o governador do Distrito Federal não pediu. Ele mesmo disse, eu não pedi. E cabia a ele a segurança. Então, nós precisávamos de tomar uma medida naquele momento. E vocês viram que foram 6 medidas provisórias que passaram na casa naquela noite. E muitas vezes o nosso povo não entende. Fala, o que estão fazendo? Que bagunça que estão fazendo. Por isso que eu estou dizendo, está mudando aqui o conceito de... Porque não há como você ter paz, não há como não ter tranquilidade num ambiente onde a correlação de forças é absolutamente desigual e a responsabilidade da bancada progressista é garantir que não haja tanto dano. E nós saímos e foi um dano atrás do outro. Eu até comentei com o nosso líder da bancada, falei, é importante que nós pontuemos por que nós somos contra cada medida que foi aprovada. Para que se saiba de que jeito que eles pensam o país. Porque nós estamos muito distantes, vereadora Selma, do que se passa dentro daquela casa. O nosso povo não percebe o tamanho do poder que existe ali e a desconstrução de país que está sendo travada. E por quê? Vocês viram, me perdoe, vocês viram, me alongando, desculpe, se vocês viram o inocentamento agora, né? Advogado vai, doutor, se eu estiver errado, o senhor pode falar, deputada, você está errado. Mas a mulher de Eduardo Cunha foi inocentada, não foi? Mas foi condenada a devolver o dinheiro. Como é que você é inocentado e você é condenada e você tem que devolver o dinheiro? Não é? Aí eu dentro do avião, Tavares, eu via, na vinda para cá, eu tenho que colocar essas coisas. Eu sou profissional do direito, eu tenho OAB, eu prestei o exame de ordem. Eu tenho 13 anos só de Tribunal de Justiça, sou licenciado do tribunal. Aí o presidente tem a prerrogativa de não depor na Polícia Federal, correto? Então, aí a justificativa de quem aceitou que ele tem a prerrogativa de pedir. Vocês sabem que as mulheres que estão presas, as mulheres que não têm condenação, estão em prisão provisória, se ela estiver grávida, ela fica em domicílio? Vocês sabiam disso? Você sabia que se ela tiver um filho de até 12 anos, ela tem que ficar no domicílio, aguardando a condenação? Você sabe onde essas mulheres ficam aguardando a condenação? Nos presídios. Elas não têm prerrogativa também? Então, assim, você começa a ficar de uma maneira... Você acaba ficando tão envergonhado diante das leis, de quem tem acesso a essas leis, que não há como você tocar na Previdência e falar, olha, tem razão de ter... Eu estava falando, tem razão. Quem é que não quebra um vidro com a polícia ocupando o teu espaço de manifestação? Você sabe que tem um gramado da área de segurança que fica nas proximidades do Congresso Nacional. E tem vários gramados. Como é que nós não podemos, no segundo gramado, nos manifestar, se for delimitado aquele espaço? Aí tem quebra-quebra, quando a bomba cai lá no meio, quando a bomba cai em cima do caminhão, onde você está falando. É claro que vai ter quebra-quebra, porque é gente que está ali, que viajou quantas horas? 8, 12, 13? Gente que saiu de canoa, não é? Aí vai para se fazer a manifestação e não consegue fazer a manifestação. Então, esse é o estado que nós estamos vivendo hoje. E a luta precisa ser travada na rua, e eu acredito que a luta travada na rua, Orfei, é que vai impedir que haja votação da reforma da Previdência, né? E eu acredito também, e eles vão tentar, porque já está sendo negociado isso,
eles vão tentar impedir que se passe as diretas já. Mas a luta pelas diretas já, que me perdoe os juristas que defendem que nós devemos cumprir a Constituição, é uma luta estratégica para que a gente não dê um passo a mais, porque todos os passos já foram dados em relação à ditadura e o fim do Estado de Direito. Eu nunca pensei que eu fosse defender tanto o Estado positivista de direito, doutor. Mas eu estou defendendo o Estado positivista de direito. O que nós conquistamos não pode voltar atrás, né? E, para encerrar, para falar das flores aqui também, e quem são as pessoas mais prejudicadas com essa reforma? As mulheres. Todas as mulheres. Todas as mulheres. Porque já de sola nós vamos levar mais 10 anos para o mínimo de contribuição. É de sola, né? De sola. Qualquer mulher. Mais 10 anos. Eu vou ter que contribuir mais 10 anos. E aí, me perdoa, eu não consegui. Porque eu cheguei à conclusão estudando. Quanto mais eu estudo, eu falei, nossa, mas tem isso aqui, eles conseguiram mexer nisso aqui também. Mas assim, acaba com a previdência por idade. Porque aumentou a expectativa, aumenta a tua idade mínima, a tua idade mínima. E não basta ter tempo de contribuição. Você precisa de ter idade. É assim que a coisa vai funcionar. Aí eu imagino um cortador de cana, 62 anos cortando cana, hein? Trabalhando na lavoura. Não é? Então, é muito perverso o que está se armando em termos do cenário da Câmara Federal. Nós, infelizmente, não só os partidos de direita, os fundamentalistas, os conservadores, se preocuparam muito, Cardoso, sempre com a votação, sempre com as eleições para o chefe do executivo. Você pode ver nos municípios, nos estados, no Brasil, nós nos preocupamos muito. Mas nós temos um sistema de proporção de forças aqui. E os fundamentalistas olharam, né, especialmente um fundamentalista, Eduardo Cunha, olhou com muita maestria para a composição da Câmara Federal e ele elegeu os deputados dele. Todos sabem que o Eduardo Cunha tem deputados ali dentro, ou não tem? Isso corre solto, todos falam isso ali dentro e fora, né? Então, quando a pauta, quem colocava ali era Eduardo Cunha. E hoje quem continua colocando é o governo. Daí uma crise política que vem detonando o nosso país. Eu lembro que em 2006 nós conseguimos manter um PIB de 3%, né? Porque houve investimento onde? Na Previdência. Na Previdência. Então, é importante que haja quanto mais conhecimento daquilo que se passa, uma reformulação do nosso conceito de valor em relação à política, nessa composição de forças, para acabar com essa tal de governabilidade. Se fala de governabilidade, é cooptação do sistema proporcional nas eleições, não é? Nós precisamos de olhar com mais responsabilidade de todo o processo de eleição no nosso país, para que nós possamos ter segurança da continuidade da redemocratização do nosso país. Nós precisamos disso. E quem sabe um dia, quando o nosso país tiver 4.000 anos, nós podemos viver do direito consuetudinário, né? Da construção daquilo que é a cultura, mas nesse momento nós precisamos, depois de tanta luta para consolidarmos tantos direitos, nós precisamos de garantir que a lei seja aplicada a todos e a todas as instituições, todas, absolutamente todas as instituições. E essa construção é importante à medida que, se vocês não se lembram, quando nós votamos a lei de combate à corrupção, eu lembro imediatamente, quando chegou, era para que ela fosse aplicada a quais poderes? Ao legislativo e ao executivo. Eu imediatamente lá me falei, mas de jeito nenhum. Por que é o poder executivo e legislativo? Tem que ser aplicado para todas as instituições. Quando você vai gravar isso? Falei, vou gravar. Porque não há homem nem mulher que esteja acima da lei. A lei não é só para um poder ou para outro poder, é para todos. E para todas as instituições. E aí, você aplica a lei para um, não aplica para o outro. E isso está acontecendo no dia a dia hoje.
Você invoca a lei para um caso e não invoca para o outro. Então, nós temos que defender o Estado positivista de direito, que nós lutávamos para que não acontecesse. Nós sempre queríamos a flexibilidade, a capacidade de luta, de interpretação, e hoje nós temos que lutar as duras penas aqui, esperando que um dia nós possamos avançar na nossa cultura, para consolidarmos, através da educação, a ampla capacidade, né, o amplo direito de reflexão, professora, para que o nosso povo possa infringir um julgamento objetivo, que o julgamento ele não pode ser subjetivo segundo as nossas emoções, mas segundo os critérios que foram colocados, do que é certo e o que é errado, em uma circunstância ou em outra circunstância. Né? É o caso das mulheres, a diferença de cultura. Em 2010, o IBGE mostrou que nós chegamos a trabalhar 53 horas contra as 44 horas. São 53 horas que nós trabalhamos. Em 2010, isso. Então, por que nós haveremos de ser tratados de maneira linear, como se nós estivéssemos todos no mesmo patamar? Se nós conhecemos esses dados, que a educação nos permite conhecer, aí nós temos condição de, com toda a eficiência, lutar para que nós sejamos tratadas como iguais nessas condições. A idade tem que ser diferente, porque nossa jornada é diferente. Então, eu acredito que a maior contribuição que nós podemos dar para esse debate hoje, além de disponibilizar todo esse material, aqui está bem didático esse material, que com certeza, como já foi votado o relatório, não vai ser mais mudado na comissão, vai ter que ser mudado agora em plenário. E qualquer aposentadoria especial por lei complementar. Então tem pano para manga, mas se nós formos para as ruas com muita força, agora é hora de luta, não há que se votar a reforma da Previdência. Esse é o meu maior profundo desejo e a nossa maior luta, podem ter certeza disso. Obrigada. Obrigado, Ana. Eu queria também aqui anunciar a presença, o agradecimento ao meu parceiro aqui de Câmara Municipal, o vereador Ayrton da Farmácia. Obrigado pela presença, Ayrton. Seja bem-vindo. Também do Carlos Orfei, que é vice-presidente do PT Campinas. Obrigado, Orfei. Bom, nós vamos agora abrir para que sejam levantadas algumas questões. Acho que a ideia é que a gente possa fazer dois blocos de questões, até pelo avançado da hora, e depois a gente devolve aqui para que a deputada e o Riva possa também complementar um pouco as questões que forem trazidas aqui. A gente só vai pedir para as pessoas que forem falar se identificar e falar de pé ali, porque está sendo gravado e dali é que a gente consegue pegar com um ângulo melhor. Boa noite a todos, meu nome é Paulo Gaspar, sou do Movimento Brasil Livre de Campinas e escutei com atenção aqui os depoimentos. Márcio Portman, infelizmente, teve que sair. E eu gostaria de fazer aqui o contraditório, porque eu estudei a fundo o assunto da reforma da Previdência e baseado, logicamente, nos números oficiais, que vão diferir um pouco dos números que foram colocados aqui, mas eu entendo que existe o déficit, baseado nos números oficiais, logicamente, e claro que os números vão diferenciar conforme se faz a contabilidade do sistema, essa é a verdade. Então, a própria Anfip, que é dos auditores fiscais, ela coloca aqueles vídeos na internet e tal, ela omite uma série de números nas contas que ela coloca. Mas, basicamente, eu não vou entrar nessa questão, porque senão eu vou dar conferência aqui, não é o caso. O Lula e a Dilma, quando eram governantes, eles também tentaram fazer a reforma trabalhista e a Previdência, só que eles não tiveram apoio e não chegaram. Existem vídeos vários na internet que eles colocam a necessidade de fazer a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, só que não conseguiram fazer. Bom, e hoje eu me corto o coração com as próprias palavras do ministro do Supremo, Barroso. Ele coloca assim: quando eu vejo que um pobre fica contra a reforma da Previdência, me corta o coração. Porque a Previdência, a Previdência nada mais é hoje do que o Bolsa Família dos ricos. É justamente o contrário do que tudo que se coloca, porque o grande problema, além da questão demográfica, de que está diminuindo o número de jovens e aumentando o número de idosos e a conta não vai fechar,
que esse problema começa a se tornar grave agora, não vamos falar daqui para trás, mas o grande problema é o corporativismo que existe dentro da reforma. Então, hoje você tem juiz, desembargadores aí ganhando 500 mil de aposentadoria, você tem um motorista do Senado ganhando 30 mil reais, e aí tem gente aqui que ganha quanto de aposentadoria? Nós vamos ficar bancando esse sistema até quando? Então, vamos falar claramente que o que está fazendo, o que essa reforma vai fazer de mais importante é abaixar o teto desses marajás, esses auditores fiscais que estão fazendo esses videozinhos aí dizendo que vai tirar dinheiro do pobre. É justamente o contrário. Eles que ganham de 30, 40, 50 mil por mês de aposentadoria, e isso é fácil checar, é só vocês entrarem nos TJs da vida aí para pesquisar, vocês vão ver que eles são os maiores prejudicados. E aí vem com essa conversa de que os pobres é que vão perder o direito. Então, a minha pergunta aí para a mesa é sobre isso, essa questão do corporativismo. Por que não se coloca isso, esses marajás? Porque essa reforma ela vem colocar políticos, vem colocar juízes, vem colocar todo mundo dentro da mesma panela, com exceção dos militares, porque eles disseram que não podem colocar dentro da Constituição e vão fazer essa reforma dos militares por lei, por decreto de lei, e não pela Constituição, porque eles têm uma regra diferente. Então, a pergunta é essa: por que não se fala disso, desses marajás que existem da reforma, e que vai beneficiar aí os pobres? Ok, obrigado. Eu não falei sobre tempo, mas vamos restringir a 3 minutos as questões, senão a gente não consegue atender a todos. Mais alguém? Isso. Eu até pediria para que as pessoas que quiserem fazer alguma questão, que já puderem ficar ali na filinha, é importante se identificar. Boa noite. Cumprimentar a mesa, deputada. Tenho 2 perguntas, uma para a normativa jurídica e para o Congresso. Deputada, o nosso modelo de democracia ela é representativa e participativa. Gostaria de entender se é possível iniciar um movimento para que essas propostas de emenda constitucional pode ser vinculado também na democracia participativa. Se pode, isso ser estendido ao povo, mesmo porque as pesquisas mostram que acima de 70% da população reprova, tanto a trabalhista quanto a previdenciária. E como vai estar diretamente ligado ao povo, que se o povo tem essa possibilidade de se manifestar na participativa, não só na representativa que vocês estão lá. E quanto ao nosso advogado, existe possibilidade, eu acredito que seja um pouco intangível, de um cidadão que hoje ele está vendo nessa reforma da previdenciária a possibilidade, eu acho meio complicada, de a pessoa optar por não participar desse modelo que está aí disponível na sociedade, tanto na regra geral quanto na prioritária que faz nas prefeituras e outros estabelecimentos. Se a pessoa pode abrir mão e fazer uma contribuição avulsa para que ela possa ter um fundo, já que não vai compensar, que o doutor mesmo fala, 80 anos não vai aposentar, para que eu vou pagar hoje? Então, uma pergunta que muitas pessoas têm vontade de fazer, mas não conseguem passar isso para frente. Então, 2 perguntas simples. Obrigado. Mais alguém? Eu não vi ninguém se inscrever. Bom, então nós vamos devolver para a mesa, depois a gente faz mais uma rodada antes de concluir o nosso debate. Edmilson, foi feita uma proposta, inclusive, da comissão que tratou da reforma da Previdência, o referendo. Então, há possibilidade, sim, do povo pedir o referendo, mas isso tem que ser aprovado ali dentro. Então, nós temos algumas coisas: o plebiscito, o referendo e projeto de iniciativa popular. Então, nós temos 3 instrumentos de iniciativa popular, né, nessa democracia direta. O referendo seria um sim ou não à proposta que for aprovada. Então, essa possibilidade de ser um movimento que pode ser iniciado a partir das ruas, como nós começamos o movimento pelas diretas já. Então, a resposta é sim. Eu não acredito que lá dentro passe isso, pela correlação de forças. A correlação de forças lá dentro já está dada. Por isso que nas ruas, eu acredito que nas ruas
diante de tudo que está acontecendo, é que nós vamos conseguir fazer a mudança ali dentro. Essa é uma situação. Em relação ao Paulo Gaspar veio trazer um contraditório em relação ao déficit, falando que existe déficit. O déficit existe em função daquilo que é utilizado a Seguridade, que não é aplicado à Seguridade. Ela se autossustenta, mas a DRU possibilita a desvinculação dessa receita para outras finalidades, inclusive para a sustentação do mercado financeiro. Então, uma maior transparência daquilo que está acontecendo vai revelar onde está indo o dinheiro da Previdência. Né? Essa é a questão de sustentação disso. Né? A outra questão em relação ao que vai a questão do corporativismo, eu lembro de uma colocação muito bem feita da senadora Gleisi. Né? E vocês viram que foi aprovado o aumento, inclusive, né, do poder, do alto escalão do poder, do poder judiciário no nosso país. Né? E vocês sabem como é composto o salário, porque há uma máxima que o salário, que nenhum salário no nosso país pode ser maior na iniciativa pública. Né? Na iniciativa privada pode. Não pode ser maior que o salário do presidente. Mas na iniciativa privada, vocês sabem até onde vão os salários. Quando eu iniciei minha fala falando da grande crítica que eu faço à reforma da Previdência, é o fim do princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade quebra o corporativismo. É dali de dentro, sim, que tem que começar. Conta a aposentadoria, né, do Exército. Se nós estamos modificando a Constituição, quebrando princípios constitucionais, por que nós não podemos fazer por lei agora? É a pergunta que se faz. Então, quando é conveniente, você pode mexer. E quando não é conveniente, você não mexe. Aliás, quando é conveniente, nem o regulamento interno da Câmara, o regimento interno da Câmara, é respeitado. Como foi o caso dessa semana, quando um terço dos membros da Comissão de Constituição e Justiça conseguiu assinatura para que se convocasse uma extraordinária que deveria ser convocado pelo presidente da comissão. E que não foi. Então, quando eu afirmo, Paulo, que nós estamos vivendo um estado de exceção, nós estamos vivendo um estado de exceção. As leis, flagrantemente, elas não estão sendo obedecidas. E eu defendo, como você, que nós devemos começar uma reforma, qualquer reforma, por aqueles que têm maior condição de fazer a reforma. E não sempre estourando a corda do lado dos mais fracos. Porque o aposentado, quando chega a se aposentar hoje com um salário mínimo, é para gastar só em remédio. É só essa condição que ele tem. Eu não defendo outra coisa, não. Nesse sentido, eu estou contigo, não há contraditório. Estou contigo, não há nesse sentido. Mas não é essa correlação de força dada dentro da casa hoje. Em absoluto. Tá? Eu não sei se eu respondi a contento a tua pergunta, mas é isso. Eu não sei se passo... Aí, se você quiser complementar... O nosso presidente da mesa que está... Mas não há nenhum problema, tá? Eu quero fazer uma consideração sobre o déficit. Eu posso falar que existe déficit da Previdência se eu considerar somente o orçamento da Previdência e os recursos que dizem que são destinados à Previdência, ou seja, a contribuição... Aquela contribuição em folha de pagamento direta, o INSS pago. Se eu considerar só essas verbas, eu não tenho os dados concretos, mas possivelmente haja efetivamente um déficit. Todavia, a Constituição fala em receitas da Seguridade Social. O artigo 195 da Constituição descreve quais são as receitas da Seguridade Social. Ou seja, eu não tenho como falar de um orçamento exclusivo da Previdência, eu tenho que falar de um orçamento da Seguridade. E o orçamento da Seguridade é superavitário. A Seguridade não tem déficit. Eu não tenho como destacar só a Previdência para poder justificar que ela tem déficit. Isso é uma falácia, é uma grande mentira e é tão descarada que é contra, inclusive, o texto da Constituição que fala de receitas da Seguridade.
Se eu falar de receitas da Previdência, haverá déficit. Agora, da Seguridade, não há déficit. Quanto à questão da Previdência dos magistrados e vamos falar, dos servidores públicos que recebem altos salários. Com o sistema de previdência complementar dos servidores públicos, isso está sendo gradualmente eliminado. Quem ingressa hoje no serviço público federal, ao aposentar-se, ele não vai aposentar com salário de 10, 15, 20 mil. Ele vai ter o salário dele, a aposentadoria dele limitada ao teto do regime geral. Ele vai ter o mesmo valor do benefício daquela pessoa que está vinculada ao INSS. Se ele quiser ter um valor maior, ele tem que contribuir para um regime de previdência complementar, que aí o salário dele vai ser de acordo com a média das contribuições e não de acordo com o salário real dele. Desculpa, não de acordo com a média das contribuições, mas de acordo com os rendimentos daquele valor investido do fundo de previdência. Ou seja, para quem ingressa hoje no Serviço Público Federal, já está totalmente desvinculado o salário bruto dele atual do salário do benefício de aposentadoria. Com relação aos servidores do Estado também, o Estado já implementou o regime de previdência, um sistema de previdência complementar, o SP Previcom. Foi implementado em meados de 2011 e tornou-se operacional entre 2012 e 2013, ou seja, inclusive os juízes estaduais que ingressaram a partir de 2012 e 2013, quando eles se aposentaram, eles vão ter o salário deles também limitado ao regime geral da Previdência Social, ou seja, ao teto do INSS. Então, o que sobrou? Sobrou um estoque dessas pessoas que ingressaram antes dessas mudanças, da implementação do sistema complementar. Quando não sei se eliminar não seria uma palavra muito bonita, mas após o período de concessão do benefício dessas pessoas, a tendência é que o valor gasto com previdência em relação com salários altos acabe num determinado momento. Eu não sei se eu posso só acrescentar, eu estava tentando encontrar os valores do superávit aqui. Eu encontrei no ano de 2006 o superávit do sistema previdenciário, superávit só do sistema previdenciário. Ele atingiu 1 bilhão e 200 bilhões em 2006. Se eu levar em consideração o superávit da Seguridade Social, eu tenho um superávit de 72 bilhões e 200 milhões. Só que esse recurso não é utilizado, né? Eu falei a respeito da desvinculação da receita da União. Ele não é utilizado somente para o fim a que se destina. Ele é desviado. Então, quem tem que pagar a conta não é o sistema. O que nós temos que rever é a transparência de onde está sendo aplicado isso. Desculpe, professor, mas eu tentei localizar o seu local aqui. Apenas complementando, além dessas questões, ainda na questão do déficit, nós temos também a questão da desvinculação das receitas. Se eu tenho um déficit, por que o governo desvincula 30% das receitas para outras finalidades? Se é um déficit, não teria por que desvincular esses valores e gastar com outras finalidades, com pagamento da dívida ou outras questões. Deveria reformar-se a Constituição novamente para acabar com essa desvinculação de receitas. Quanto à possibilidade do cidadão optar por não participar desse modelo, o modelo previdenciário que nós temos para os trabalhadores vinculados ao INSS, ou melhor, para os trabalhadores seletistas e para os servidores públicos é obrigatório. Não há uma opção de eu não quero contribuir, não vou contribuir. O sistema é obrigatório. Mais alguém se inscreveu?
Bom, então nós vamos fazer assim, após a questão, o levantamento dele, quem quiser se inscreve na fala dele para que a gente possa devolver para a mesa e concluir o nosso debate. Maravilha. Meu nome é André Marujo, também faço parte do MBL e sou filiado ao Partido Novo, que é um partido liberal. E eu sou de Valinhos e eu estou aqui participando. Queria parabenizar vocês pelo debate. Gostaria de fazer duas colocações importantes aqui. A primeira é que quando a gente vê o debate de vocês, eu achei muito interessante, o professor Postman levantou questionamentos e situações interessantes, mas eu vi bastante argumentos contra a reforma. Perfeito. Eu também sou contra a reforma que está prevista e está proposta pelo governo Temer, tanto que nós temos uma proposta lá no site previdencialivre.com.br, onde o Stephen Kenneth participou, a FIP também participou, colocando sugestões e tudo mais, e é a reforma que eu acredito que tenha que ser feita, mas não essa que está proposta aí. E em relação ao que vocês têm colocado, a pergunta é, da forma como eu saio daqui, me saio perguntando assim, bom, vi vários argumentos de que a reforma não é positiva. Mas vocês, quais as propostas de vocês para corrigir isso? Vocês acham que tem que ficar da forma que está ou vocês acham que tem que ser feita uma reforma? O que vocês propõem para tudo isso? Porque da forma que está não está bom. A gente mesmo viu agora uma pesquisa que inclusive foi encomendada pelo Partido dos Trabalhadores, onde foi constatado que os trabalhadores têm o Estado como seu maior inimigo, né? Somos, na realidade, não tem esquerda ou direita e tal, somos todos nós contra um Estado grande que onera a população, que cobra altos impostos e nos devolve muito pouco. E nisso nós concordamos aqui. A própria deputada, ela citou aqui que o aposentado, e eu concordo com isso, o aposentado, infelizmente, hoje ele recebe o seu dinheirinho ali e ele tem que gastar na comunidade e na cidade dele apenas, né? E o meu sonho é que ele pudesse viajar para o Nordeste, vocês mesmos, né? Viver de aposentadoria hoje é impossível, da forma que está, não dá para viver. Né? E como a deputada colocou, ele acaba gastando só na cidadezinha dele ali, ele não vai para a França e tudo mais. Mas num sonho perfeito, ele poderia viver em pleno gozo da sua velhice, viajando e fazendo tudo mais. Bom, para nós chegarmos numa forma de previdência ideal, quais as propostas de vocês? Porque se não fizermos uma reforma, vai ficar do jeito que está. E do jeito que está não está bom. O que a gente deve fazer para fazer isso? Eu acredito que os indivíduos geram riquezas, a gente tem que valorizar os indivíduos que trabalham e geram riquezas para o país e quando se aposentam, também tem que continuar a ser valorizados. Para a gente conseguir chegar em tudo numa situação melhor, o que vocês propõem? Porque até então antes de tudo, viu? Que não. Antes de qualquer coisa, nós precisamos, eu falei no início a respeito de revermos nossa posição em relação à política. Um Brasil livre precisa de um povo que tenha condição de estudar e de aprender valores novos, antes de qualquer coisa no esteio dessa nação. A outra questão é que tem que haver valoração da política. Nós precisamos do sistema proporcional. E no sistema onde nós elegemos o chefe do executivo, a chefe do executivo, nós precisamos ter ciência que nós vivemos numa correlação de forças, de freios e contrapesos hoje, onde cada instituição tem um papel definido. E isso precisa ser respeitado. A outra questão que eu venho trazer aqui à tona é que eu votei pelo fim do fator previdenciário escalonado. Porque essa já foi a reforma que foi feita em relação à Previdência. A criação do fator previdenciário. E que tem diminuído a capacidade de aquisição à medida que o tempo passa para o aposentado. Isso gradativamente deveria ser suprido. E trouxe aqui também uma questão que é da transparência com a apresentação da peça orçamentária com esses 3 itens. É preciso ter claro o que é previdência, o que é estatal, o que é fiscal. Nós precisamos de ter essa transparência. Nós não podemos pegar aquilo que é destinado à saúde e aplicar em outro setor, para que nós não tenhamos o caos da saúde que nós estamos vivendo. Nós não podemos dar para a conta da Previdência aquilo que não é dela. Então, isso está muito claro. E tem um outro elemento ainda. Numa democracia, nós não alteramos a Constituição sem um diálogo com as forças constituídas na nossa sociedade.
Os movimentos sociais, populares e sindicais não são forças constituídas na sociedade. É o mínimo que se deve ter. É o mínimo. Então, nós precisamos de construir uma reforma da Previdência, e eu não digo que ela é necessária. Há quem diga que ela seja necessária, porque nós estamos envelhecendo, nós somos 12% hoje. Então, o problema não é essa conta. Nós não podemos construir uma reforma da Previdência olhando para o que está acontecendo em empregabilidade hoje, projetamos para o futuro sem levar em consideração as mudanças de profissão, a mudança na arrecadação para o futuro, e não levando em consideração as outras forças democráticas, que são forças que estão constituídas na sociedade. Então, há que haver diálogo. Nós não podemos sitiar o Congresso Nacional impedindo que as pessoas entrem ali dentro. É isso que está acontecendo. Nós tivemos que entrar com habeas corpus para que a população pudesse entrar na casa que é do povo. Isso por si só denota que nós não estamos vivendo num estado de normalidade, onde se pode fazer qualquer tipo de modificação tão drástica na vida do povo brasileiro. E é isso que está acontecendo, infelizmente. Então, essa é a minha proposta. Concluiu? Acredito que sim, mas, ok, eu só não entendi da deputada com mais clareza, assim. Então, nós devemos manter da forma que está, deputada? Não há déficit na Previdência. Não há déficit na Previdência. Se não houver a peça orçamentária mostrando com clareza o que é Previdência, o que é fiscal e o que é estatal, como é que nós podemos atribuir dessa forma? Como é que nós podemos fazer uma reforma do jeito que está sendo feita, olhando para o hoje, projetando para amanhã, sem olhar a projeção? Nós não estamos falando que a população está envelhecendo? Quanto que está envelhecendo? De que forma nós vamos arrecadar nos próximos anos? Então, não pode ser feito. Hoje, a Câmara Federal não tem legitimidade para fazer as mudanças que ela está fazendo hoje na reforma, nas leis trabalhistas CLT, com a terceirização e com a Previdência. Perdão, se a Câmara não tem, então quem tem legitimidade para fazer? Porque nós estamos numa democracia representativa. Colocamos pessoas lá. Temos questionamentos. Desculpa, eu vou entrar num debate com você, mas eu vou argumentar juridicamente contigo que não havia possibilidade alguma de um impeachment no nosso país. Então, aí é debate. Aí então não há legitimidade. Política de golpe. E com toda certeza. E o MBL, fundamentalmente, ajudou em muito que isso acontecesse no nosso país. Infelizmente. Daí o porquê de uma educação que tenha valores novos, onde haja a possibilidade de uma educação de qualidade para todo o nosso povo, a ponto dela saber distinguir aquilo que um veículo de comunicação coloca como formação e como informação. Eu encerro aqui e agradeço a oportunidade. E pelo que eu saio aqui, viver então como aposentado, se a gente não fizer uma reforma, parece que está bom então viver como aposentado. E eu acho que não está bom viver como aposentado se não houver uma reforma. Desculpe, mas você quer entrar no debate, a gente entra. Estou dizendo para ti que eu votei contra, eu votei a favor do fim do fator previdenciário escalonado. Votei porque acredito que hoje o problema não é a aposentadoria. Não é. Então temos que manter como está no status quo. Então... Não, nós não temos. Nós temos que retomar a democracia. Nós temos que ter eleição direta. Nós temos que ter respeito ao sufrágio universal. E quando os jovens saírem às ruas, eles não podem ser manipulados pelos grandes veículos de comunicação. Nós temos que fazer reforma dos veículos de comunicação para que todo o nosso povo tenha acesso. Para que eu não tenha que mudar 60 vezes o botãozinho para achar um programa diferente daquilo que está sendo vinculado pela Plim Plim hoje no nosso país. Bom, eu queria, antes de fazer as considerações finais com os nossos convidados, dizer que os trabalhadores têm propostas, sim, muito claras e muito objetivas, que a primeira dela é combater a sonegação daqueles que guardam dinheiro em paraíso fiscal e não pagam o INSS. O principal déficit do INSS, da Previdência, ele está no montante de que o setor empresarial deixa de arrecadar e é manipulado pelo monopólio de meio de comunicação, que não coloca claramente esse debate para o conjunto da sociedade poder fazer. Eu acho que assim, é necessário fazer mudanças na Previdência, mas não é essa a proposta. A Previdência ela precisa ter um controle social
ela precisa combater a sonegação e precisa acabar com os privilégios que tem os militares, que tem os filhos militares e que tem o judiciário, que eu acho que são 3 medidas. A partir daí a gente vai fazer as modificações necessárias, mas elas são fundamentais e necessárias para que a gente tenha um estado de oportunidade igual para todos. Então eu queria que, antes de concluir, passar rapidamente um minutinho aqui para os nossos convidados fazerem consideração final, mas eu queria convidar já a todos e todas, porque nós pretendemos, a partir desse material de hoje, poder reunir não só os parlamentares, vereadores ou a sociedade que estão contrários a essa Previdência, para que a gente aumente a nossa mobilização, aumente o nosso debate, exija que os partidos indiquem lá no Senado a composição da CPI que vai investigar se é verdade que existe esse déficit na Previdência, quais são os problemas da Previdência, porque os partidos estão lavando as mãos, até agora não indicaram os seus representantes para a comissão proposta pelo senador Paim, que é uma comissão que vai investigar o funcionamento da Previdência. E, ao mesmo tempo, nós queremos fazer com que esse tipo de discussão, essa edição que nós vamos fazer nesse material, e agora eu faço questão de, inclusive, que a opinião de vocês faça parte, porque nós queremos poder debater na sociedade. É isso que nós queremos fazer, mas nós não queremos que a Rede Globo convoque um lado só para a rua, que ela mobilize só uma parcela da sociedade que interessa a ela, mas que a gente possa fazer com que o conjunto dos trabalhadores, que são quem paga o INSS, porque é descontado na fonte, no lerite, que eles tenham palavra, direito e voz de poder se manifestar. Eu queria uma última manifestação, rapidamente, Orfei, para a gente poder passar aqui para a mesa e concluir o nosso debate em função do nosso horário. Bom, boa noite a todos. Primeiro, saudar o vereador Carlão, saudar a deputada Ana Perugini, companheiro Riva, pela realização desse debate, desse evento de extrema importância. Só algumas considerações. Muito se fala que está na moda criticar os governos pós-neoliberais do presidente Lula e da presidenta Dilma por aquilo que se insinua que eles quiseram fazer, mas aquilo que eles não fizeram. E a grande verdade é que não foi feita uma reforma da Previdência nos governos do PT que retirasse direito do trabalhador e da trabalhadora, e que todas as reformas, as estruturantes ou não, que nós tentamos ou que nós fizemos, foi com amplo debate com a sociedade organizada, foi com amplo debate com a sociedade em geral. Para fechar, dizer que a única saída para nós é a mobilização nas ruas contra o governo golpista, que vem única e exclusivamente aliado a movimentos oportunistas de direita, movimentos que vêm apenas para corroborar e colaborar com as velhas oligarquias do Brasil, com as velhas elites do Brasil, e que se candidatam a cargos públicos através de partidos como o antigo PFL, hoje democratas, que nós sabemos muito bem a quem servem e para que eles vêm na sociedade brasileira. Então, saúdo ao debate mais uma vez e convoco, em nome do PT Campinas, os companheiros, as companheiras e toda a sociedade para continuarmos mobilizados nas ruas contra o governo golpista e contra essa reforma da Previdência cruel e desmedida contra o povo brasileiro, o trabalhador e a trabalhadora. Obrigado. Obrigado, Orfei. João? João Batista, eu queria saudar aí a mesa, Carlão, Riva, deputada Ana e todos aqui nessa discussão sobre Previdência, dizer o seguinte: de certa forma, o que eu ia falar aqui, o Carlão falou um pouco na fala dele e a deputada também. Eu quero dizer o seguinte, reforçar, inclusive, que como é que a gente vai acreditar que precisa de uma reforma se um governo tipo Temer e aquele povo que os dão sustentação fala que precisa dessa reforma? Se é os trabalhadores que contribuem, a gente tem que saber como está essa condição financeira da Previdência, não é? E dizer o seguinte, foi até bom, né, esse governo golpista trazer esse debate à tona, porque a gente descobre que JBS, Bradesco da vida,
Se pagar o que deve à Previdência, eu acho que a gente vai ficar sobreavitário de algumas décadas, não é? E dizer o seguinte, a gente não está aqui para defender governo A, B ou C ou D ou nenhum, mas dizer que os governos passados aí, nenhum deles fez essa proposta tão nociva e tão perniciosa para o interesse dos trabalhadores. Só isso. Obrigado, João. Então, um minutinho aqui para a consideração final e a gente fecha o debate. Eu vou ultrapassar um pouquinho, um minutinho, que eu quero fazer uma consideração também sobre a questão da reforma da Previdência. Nós não temos um sistema de previdência perfeito, mas essa reforma que vem, ela vai acabar com esse sistema. São necessárias mudanças ao sistema? São, sim. Em que sentido? Majorar o valor dos benefícios, que hoje, infelizmente, ainda é muito baixo. Há muitas pessoas sobrevivendo com um salário mínimo, e o salário mínimo atualmente, infelizmente, ainda é baixo. Ele foi majorado consideravelmente e acima da inflação nos governos Lula e Dilma. Mas mesmo assim, ainda é necessário majorar o salário mínimo. Além disso, é necessário também ter uma transparência maior da Previdência e da Seguridade. A população precisa saber onde o dinheiro dos impostos é gasto. O que acontece com todos esses recursos financeiros. A reforma, em síntese, ela acaba com o sistema, ela deturpa o sistema de proteção social trazido pela Constituição de 88. Ela é um grande retrocesso social. E ela nos leva a um caminho de um Estado que não protege a população. E não é esse o Estado da Constituição de 88. O Estado da Constituição de 88 é um Estado que assegura direitos sociais. Reformar não pode ser para reduzir direitos. Reformar tem que ser para ampliar os direitos sociais. Admitir que reformas reduzam direitos sociais é vilipendiar a Constituição. Eu não tenho como admitir esse tipo de reforma. Esse tipo de reforma não é esse o Estado que a Constituição de 88 instituiu. Enfim, é isso. Obrigado. Eu quero agradecer, né, encerrar agradecendo o Edmilson, presidente do PT de Montemor, mais uma vez a vereadora Selma, o Edivaldo estava aqui, não estou vendo, mas o presidente do PT de Hortolândia, o Vladimir, do Sindicato dos Bancários de Campinas, o Antônio Vieira, assessor do deputado Marcos Martins. Vou deixar aqui o meu professor Márcio Postman. O Sandro Rebeca, vereador da Câmara Municipal de Vinhedo. O Luiz Cândido, presidente da Associação de Moradores da cidade de Campinas. Né? Está bem. O Rafael Costa, da executiva do PT de Itatiba. A nossa professora vereadora Cristiane, vereadora de Cosmópolis. Quero agradecer ainda o Orfei, que eu acabei aplaudindo porque ele fez um discurso, né, no comentário dele. Agradecer ao vice-presidente do PT de Campinas, o Orfei. O vereador do PSD, Ailton, da farmácia. Obrigada pela presença. Agradecer mais uma vez a todos vocês, a Lourdinha aqui. Agradecer a todos vocês que vieram para esse encontro, para que nós pudéssemos fazer a exposição do que está acontecendo. Lamento que o professor Márcio Postman tenha saído. Ele teria, com certeza, dado uma grande contribuição até o final. Agradecer mais uma vez ao Carlão, que tem sido um interlocutor junto à Casa de Leis aqui de Campinas,
para que nós pudéssemos não só fazer a luta pelos direitos humanos das mulheres aqui, já de longa data, mas também para que nós possamos fazer discussões importantes. E nós vamos ter que continuar fazendo esse processo de discussão, viu, Carlão? Para que a nossa população tenha... Aí fica o pedido até para o MBL trazer o contraditório aqui, para que nós possamos fazer o bom debate aqui. Tem que vir com o contraditório, com elementos bem sólidos para isso. E agradecer o doutor Guaçu, que está autografando os 2 livros para mim, para que nós possamos aprender mais sobre a vivência do Dr. Guaçu nessa seara, deixar o mandato à disposição de cada um, eu disse à minha filha, porque minha filha ficou bastante preocupada com o que vem acontecendo lá em Brasília, e eu mandei uma mensagem para ela, acalmando ela. Eu falei assim, olha, eu já errei muito na minha vida, eu quero continuar errando bastante, porque isso é sinal de que eu vou estar lutando sempre. Mas eu tenho convicção que, por mais que eu tenha errado, eu tenho um lado a escolher na política, porque a política é feita de lados. E nós precisamos estar do lado do povo mais pobre e sofredor no nosso país. Eu tenho convicção disso, e que esse é o lado. Então nós vamos lutar. Vai ter erro de lá e ter erro de cá, mas eu prefiro errar desse lado de cá, porque desse lado de cá eu durmo em paz. Eu sei que eu vou ter a chance de levantar no outro dia e continuar caminhando. Nós não podemos aceitar o que está sendo feito, de maneira nenhuma. Eu não sei quem aqui participou das lutas pelas diretas já, mas eu lembro que nós saímos da faculdade e corríamos para o Largo do Rosário, caminhando ali da PUC, passando pela Francisco Glicério, numa turma de estudantes de direitos, Lourdinha. A gente já saía já se pintando, para que a gente pudesse ter o mínimo de condição de escolher no nosso país. Nós não conseguimos no início, não sei se vocês lembram, nós permanecemos com as eleições indiretas. Tivemos 2 presidentes depois que não concluíram o mandato. Depois veio Fernando Henrique, depois veio Luiz Inácio Lula da Silva, depois veio a presidenta Dilma. E nós estamos vivendo um momento de desconstrução daquilo que nós conquistamos a partir de 85. Eu não tenho a menor dúvida contra isso. Tudo está certo? Tudo está errado? Não. Mas nós temos lado. Nosso país é muito novo. E o olhar estratégico sobre o nosso país é sobre as riquezas que o nosso país tem. Aqui é melhor, olha, a pior terra aqui é melhor que em qualquer lugar. O pior óleo é melhor que em qualquer lugar. E os campos de pré-sal aqui, que aliás estão com data marcada, é bom que você registre isso, para leilão de todos os campos de pré-sal. Já estão marcados. Nosso óleo é o melhor óleo encontrado. É impressionante. Nós podemos sair, né? Nós estamos na 13ª, nós somos a 13ª em reserva de barris de petróleo, nós podemos sair com a descoberta do campo de pré-sal, nós podemos ficar no 3º lugar no ranking mundial em reserva. Nós temos uma fonte de água inesgotável aqui. Inesgotável no sentido que nós temos a maior quantidade de água potável hoje no nosso país. Tem muita coisa em jogo. E o nosso povo precisa de uma educação, professor. Nós precisamos de uma educação que dê a condição do nosso povo conhecer o que nós temos aqui para fazer a defesa do nosso país. Quanto maior a democracia, menor a condição de errar. Quanto maior a participação, menor a condição de errar. Quanto maior a centralização de poder, mais erros se comete. Então nós precisamos de lutar para que haja mais democracia. Nós vamos continuar errando com toda certeza. Por quê? Por que nós vamos continuar errando? Porque nós somos a ralé. Você sabe que o conceito de ralé não é o conceito vulgar que se dá. Né? Nós somos aqueles que entendemos que com as leis nós podemos diminuir os conflitos entre nós. Com a tolerância nós podemos conviver em paz. Nós não sabemos mais que ninguém, nem somos perfeitos. Perfeito é uma casta que acha que nós devemos e devemos e devemos. Não que nós podemos construir. E nós precisamos de sair da ditadura. Então nós precisamos continuar imperfeitos, mas sabemos que com tolerância
e com regras entre nós, nós podemos ter uma boa convivência. Essa é a concepção de Estado que precisa de ser construída entre nós, né? Então eu quero agradecer a oportunidade desse aprendizado e de nós continuarmos errando, mas construindo a democracia no nosso país. Obrigado, Ana. Agradecer a presença de todos, de todas. Dizer que esse é o primeiro de muitos, que eu acho que nós temos que pautar também a reforma trabalhista, porque nesse Estado novo, onde os trabalhadores terceirizados perdem todos os seus direitos, nós precisamos também fazer esse debate para que a gente possa mobilizar também a sociedade. Então, fica aí mais um desafio e a gente agradece a presença de todos e todas e declaramos encerrado o nosso debate. Esse estudo seu passa uma coisa finalmente, a hora que eu quero pegar algumas informações. Parabéns. Ah, legal. Eu tenho usado muito TV Câmara Campinas.